Boa noite. A gente vai esperar o pessoal entrar para dar início às aulas, ok? Esperar alguns minutos. Bem-vindos a todos. Ok, pessoal, bem-vindos. Mais alguns minutinhos esperando todos entrarem, aí a gente vai dar início. Ok.
Muito bem, pessoal. Já demos aí alguns minutinhos, vamos fazer uma introdução. Na aula passada, falamos sobre as festas, como a gente comemora, né, as mitzvot, como comemorar a festa de Purim, dentro da festividade desde o dia que chamamos do jejum de Esther, até o dia de Purim em si, por si só, e o dia em seguida de Shushan Purim. Comemoramos ele em cidades de todos os países do mundo no dia 14, cidades com muralhas como Jerusalém no dia 15. Falamos um pouco da parte prática da festa de Purim, qual é a origem dela. Hoje a gente vai se dedicar a um conceito que é muito interessante na festa de Purim, que é a história da Megilat Esther, o relato de Esther, onde o tema é o oculto e o revelado. Então, vamos abordar um pouco sobre o que esse livro, a Megilat Esther, que é praticamente um dos últimos livros incluídos, canonizados dentro do que a gente chama do Tanakh, da Bíblia, na parte das Escrituras, onde se encontram outras 4 Megilot. Megilat Esther, o livro de Esther está junto com outras 4 Megilot, dentro do chamado Ketuvim. E, diferente de todos os outros livros, é um livro que foi muito discutido na literatura talmúdica, se deveria ou não ser canonizado, se esse relato dessa história tem alguma santidade a ser incluída dentro do livro da Bíblia, uma vez que não aparece o nome de Deus de forma revelada. E a gente vai falar um pouco sobre a questão de forma como Deus se revela de forma oculta, aparece na Megilá. Então, é uma rápida introdução da importância que tem também da história de Purim e da história da Megilat Esther. Vai servir, como muitos pensadores e comentaristas vão dizer, um modelo, protótipo, podemos chamar assim, da história do povo judeu na diáspora, uma vez que se dá na época, estamos falando entre 2.400 e 2.500 anos atrás, na época depois que os judeus foram exilados para a Babilônia, onde o primeiro templo havia sido destruído pela invasão dos babilônios, Nabucodonosor. Parte de toda a concepção da época era o exílio. Os judeus e todos os povos que eram conquistados por impérios, eles eram exilados, e nesse caso os judeus se encontram agora debaixo do domínio persa. Como chegaram ao domínio persa? A tradição histórica vai contar para a gente que o imperador da Pérsia, Ciro, ele conquista a Babilônia. Quem era na época o imperador babilônico era o filho, neto de Nabucodonosor, alguns falam que é neto, chamado Baltazar, e ele perde o seu reino, que se divide entre a Pérsia e a Macedônia, e Pérsia e a Mesopotâmia, Parás, o Madai. E nesse período, onde o rei Ciro controla 127 províncias, ele faz uma revelação a todos de que vai ter uma política diferente do que era na Babilônia, onde cada um pode ter o seu culto. E os judeus vão ter uma volta a Jerusalém, e durante esse período que voltam para Jerusalém, ele morre, e o direito de todos terem essa autonomia religiosa se cai, e os judeus voltam, o controle de judeus, da liderança da comunidade judaica da época, voltam para o exílio, e não tem mais a oportunidade da continuidade de refazer o segundo templo. É nesse período histórico que se encontra o episódio da história de Esther. Eu vou ler para vocês e a gente vai tratar. Opa, saiu aqui a telinha. Vamos voltar à tela. Para Megilat Esther. Vamos começar a aprender algumas passagens da Bíblia e ver o que ela quer ensinar para a gente. Quando conta Megilat Esther, começa dizendo: isso aconteceu, Vayhi bimei Ahasverosh, foram nos dias de Ahasverosh. Fala que Ahasverosh reinou desde a Índia até a Etiópia.
Algumas curiosidades aqui sobre 127 províncias. Alguns perguntam por que a Bíblia precisa dizer duas vezes o nome aqui, Ahasverosh, e sucedeu-se nos dias de Ahasverosh, o Ahasverosh que reinou desde. Para que essa ênfase? Então, alguns querem dizer que a ideia principal que está aqui é para dizer que, de verdade, estamos falando de um Ahasverosh. Ele não vai mudar quem ele é, tem a sua época que ele viveu e quem ele era. Qual a ideia que está por trás disso? Relata uma parábola para entender sobre o personagem, e cada um desses personagens tem uma máscara. Conta uma parábola interessante sobre o escorpião e o cisne. É, os dois se encontravam na beira de um rio, querendo atravessar o rio, e o escorpião pergunta para o cisne se ele pode subir sobre ele para ajudar a atravessar o rio. O cisne fala: mas não é muito comum isso. Se eu deixar você montar em mim, você vai me matar e eu vou morrer. E aí ele falou: sim, mas de que me adianta você morto se eu quero atravessar? Eu vou estar em cima de você. Se eu te matar, vamos morrer juntos. Então não tem lógica. Eu quero só atravessar. E aí então ele convence o cisne, e o cisne realmente então coloca o escorpião sobre suas costas e sobre ele, né? E atravessam o rio. Enquanto está no meio do rio, o escorpião vem e dá uma é, picada, né, com seu ferrão, e envenena o cisne, que está lá se debatendo para se afogar. E enquanto está lá se debatendo para se afogar, ele pergunta: escorpião, escorpião, por que você fez isso? Por que você me matou? Você vai morrer junto também? Aí ele falou: essa é minha natureza, eu sou um escorpião, não tem como fugir da minha natureza. Então aqui a gente vê que alguns vão manter a sua natureza, quem ele é, independente da sua máscara que ele vai se vestir durante a história. Há alguns personagens aqui. Ahasverosh, ele se encontra e diz a Bíblia que naqueles dias que ele está reinando sobre o trono real, ele se assentou, né, no trono real. É interessante, porque esse uso da palavra se assentou. Diz a Bíblia, no terceiro ano do seu reinado, ele ofereceu um banquete. Se ele está assentado no reino, porque ele precisou esperar 3 anos para fazer um banquete. Então, nossos sábios explicam uma coisa bem curiosa. Quando o reino persa assumiu o domínio sobre o reino babilônico, é, a grande, a grande queda do Império Babilônico se deu quando o Baltazar acreditava que ele se encontrava no momento auge do povo de Israel, sobre o povo de Israel. O povo de Israel havia sido exilado, o profeta Jeremias havia dito que 70 anos o povo voltaria, e não se deu o retorno. Passou 70 anos, o retorno não aconteceu, e então Baltazar faz uma grande festa também, achando que vai poder utilizar todos os utensílios do templo, e nisso acontece uma aparição na sua parede do palácio, dizendo que o reino dele vai cair, em aramaico, ele não entende, chama o profeta da época, Daniel, que revela para ele o que acontece, e dessa forma o Império Babilônico perde a guerra para os persas, e dessa vez o Império Persa, agora no controle, Ahasverosh, nesses primeiros 3 anos de vida, faz o cálculo que esse terceiro ano dele, que seria o final do ciclo de 70 anos do profeta Jeremias, e ele agora poderia assumir o controle e usar os utensílios do Templo de Jerusalém. Esse é um dos primeiros comentários. Outro comentário que dizem nossos sábios, que nesses primeiros 3 anos, Ahasverosh se preocupou de fazer uma queima de arquivos, uma vez que ele assumiu a realeza, não por méritos próprios, ele assumiu a realeza porque ele era casado com Vasti. Diz aqui a passagem bíblica que ele era casado com uma mulher chamada Vasti, e essa Vasti ela era descendente do rei Nabucodonosor, do imperador babilônico, ou seja, ela era de sangue azul, e muitos acreditam que Ahasverosh só galgou o cargo de rei uma vez que depois que o Ciro morreu, porque ele tinha sangue azul na família, ou seja, pelo mérito da Vasti. Ou seja, alguns dizem que ele praticamente, nesses primeiros 3 anos, fez uma queima de arquivo, todo mundo que poderia talvez galgar o espaço de ser rei, pudesse ofuscar o seu cargo de rei, ele mandava matar. Ou seja, ele era um rei que tinha uma carência aqui de afirmação,
não pelos seus méritos próprios, então ele precisaria matar todo mundo que fosse, talvez, oponente. Curiosamente, a comunidade judaica que se encontra na Pérsia nessa época provavelmente se encontrava em alguma realidade bastante mesclada com a sociedade da época, a ponto de, quando descreve a festa, tudo que aconteceu lá, os 180 dias de festa, ou seja, não era 180 dias que estava as mesmas pessoas comemorando, provavelmente foi aberto durante 180 dias, as pessoas entravam e saíam para comemorar essas festas da realeza, do assentamento de Ahasverosh, agora assumindo como rei. E durante a festa, se diz aqui na Bíblia, no versículo 7, a seguinte coisa: as bebidas foram servidas em utensílios de ouro, cada utensílio diferente do outro, com vinho real em abundância, segundo a generosidade do rei. Ou seja, aqui diz uma coisa interessante: utensílios diferentes do outro. Que utensílios eram esses? Explicam alguns comentaristas, eram os utensílios do templo. Ou seja, parte do que o Ahasverosh faz aqui era reutilizar os utensílios que estavam parados, ninguém ousou mexer, do Templo de Salomão. E continua a Bíblia falando, e a bebida foi conforme a lei, sem coerção, ou seja, ninguém foi obrigado, está todo mundo convidado de forma livre, espontânea para participar, ninguém foi obrigado, forçado, e o rei ordenou a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Segundo a vontade de cada um, explicam alguns comentaristas, ou seja, tinha comida kasher, ou seja, todos tiveram acesso à alimentação e à bebida de acordo com o seu costume, o seu folclore e suas leis. Ou seja, todos os 127 povos, províncias que estavam comemorando aqui junto com o rei tiveram acesso a alimentos propícios à sua cultura. E aqui os judeus também tiveram, segundo a vontade de cada um, ou seja, tinha comida kasher para cada um. Essa é uma curiosidade que diz aqui ocultamente dentro das passagens do nosso trecho bíblico. A história vai contando de que a rainha Vasti também fez um banquete para as mulheres, também de 7 dias, e no período que eles estão fazendo essas festas, se tem um episódio onde o rei Ahasverosh pede para que a sua esposa venha se apresentar perante todos, e ela se recusa, não aceita participar do chamado. Agora não é tão assim interessante entender o que aconteceu, se realmente foi porque ela não se sentia bela no dia, ou qual o motivo. Muitos dos comentaristas aqui acreditam que, na verdade, aqui serviu de um protótipo para ela acabar sendo exterminada também. O rei, vendo que ela recusou, os seus consultores, os seus acompanhantes, ministros, falam como pode ser uma mulher ir contra a lei do rei, se toda essa moda pega, todas as mulheres vão contra os seus maridos, e assim, então, ela acaba sendo assassinada pelo rei. E esse ato que ela fez de ir contra uma ação real serviria de exemplo para todas as mulheres, então a proposta de matar ela foi aceita, adotada, e ele acabou matando ela. Muito bem, isso é uma curiosidade. Alguns vão dizer que ela simplesmente não quis se apresentar, não porque ela queria preservar sua integridade ou seu recato. Nada a ver. Alguns falam que ela era tão bonita e era comum ela se apresentar e mostrar sua beleza, mas justo nesse dia, vários midrashim vão dizer que ela estava com a pele manchada, e vão ter vários tipos de explicações de que ela não queria mostrar que ela estava feia perante todos. Essa é uma explicação. Outra explicação é que ela não queria aceitar a ordem do marido. Ou seja, ela é a rainha, ela é de sangue azul, ele era casado com ela, alguns vão dizer até mesmo que tomou ela à força nas guerras entre o Império Persa contra o Babilônico. Ou seja, ela quem de verdade tinha o sangue azul, ela quem tinha o direito de mandar e desmandar. Ela não queria se rebaixar perante o Ahasverosh e acabou pagando com a cabeça, assim literalmente. Não dessa forma, Ahasverosh, o nosso rei da história, ele vai se encontrar aqui agora viúvo durante um tempo, e passado aqui quase 4 anos desde o momento que ele fez a festa,
essas coisas, essas histórias foram se passando, e ele se lembrou que ele estava viúvo, e ele provavelmente ficou com saudades, e ele resolveu que ele queria casar de novo. Então, diz o relato bíblico, ele mandou os mensageiros do reino, procurem moças para o reino, donzelas jovens de boa aparência, manda vir uma primeira leva de mulheres para se apresentar perante ele. E nessa história vai vir pela primeira vez a aparição aqui de um representante do povo de Israel, um judeu, assim diz a Megilá, Ish Yehudi, um homem judeu, se encontrava na cidade de Shushan, na capital, cujo nome dele era Mordecai ben Yair ben Shimi ben Kish, da tribo de Benjamim, Ish Yemini. Pela primeira vez a gente tem aqui de que aparece esse personagem Mordecai, que ele é tratado como um judeu da tribo de Benjamim. Curiosamente, o termo ser judeu até então não era muito popular. O reino até então era o reino de Israel e existia depois o reino da Judeia, mas cada um com a sua tribo, tribo de Benjamim, tribo de Eudá, os levitas. Então não tinha uma conotação comunitária. Pela primeira vez vai aparecer aqui apontando o dedo, olha, tem um judeu aqui que se chama Mordecai. Quem é esse Mordecai? Descreve a Torá que ele é alguém que havia sido exilado com o exílio do reino da Judéia, com Jehoniá. Uma curiosidade de tempo aqui, provavelmente ele era já uma pessoa bem mais idosa. Diz alguns comentaristas que ele fazia parte do grupo dos homens da grande assembleia, ou seja, era um intelectual. Na literatura bíblica mais para frente, no livro de Divrei Yamim, das crônicas, inclui ele, aparece ele como um dos homens que havia saído da Pérsia em direção a Jerusalém, depois que o imperador Ciro havia liberado o retorno dos judeus, e que ele aparece com um, como se fosse uma definição de que ele era um poliglota, ou seja, era alguém que falava vários idiomas. Assim é descrito sobre ele, essa era a característica dele, de ser um dos líderes que retornou para Jerusalém e também com conhecimento de vários idiomas. E ele criou Hadassah Esther, assim diz na Megilá. Ele criou essa menina, prima dele, ou sobrinha, tem alguns que discutem se ela era sobrinha ou prima direta dele, mas ele criou ela. O termo criar, curiosamente explicam os nossos sábios aqui, quando está se falando de criar, está se falando de que ele casou com ela, ele adotou ela como esposa. Ela era provavelmente mais jovem que ele e ela era órfã, né, sem pai nem mãe. Aí está escrito que Mordecai adotou como filha, né? Em algumas passagens bíblicas a gente vê isso também com Abraão e com Sara. Em alguns momentos aparecem as mesmas expressões bíblicas que vão ser interpretadas aqui como adotou para casar, ou seja, assumiu ela como esposa. E nesse período que ela se encontra casada com ele, acaba sendo mandada também para o rei, nesse chamado de verem todas as mulheres. E o que Mordecai pede para ela é uma coisa interessante: não conte sobre seu povo, nem sobre seu parentesco. Mordecai instruiu ela para manter uma descrição. Não relata, não revela da tua origem. Interessante porque se a gente entende que essa Megilá, esse episódio se encontra na diáspora, os judeus se encontram numa realidade fora de Israel, provavelmente num império que não agrada muito ao povo judeu, não tem muita liberdade de culto. Então, talvez não mostrar que eu sou judeu, esconder a identidade, talvez era comum nesse momento, mas é estranho, uma vez que foi feito um decreto para as 127 províncias, ou seja, para todos os povos da terra, que mandassem suas representantes. Então, o que seramente que está sendo escondido aqui? O que está por trás desse não revelar a sua origem? Então, alguns comentaristas entendem que, na verdade, Ahasverosh sabe que ela é do povo de Israel, sabe que ela é dos judeus, mas o que ele provavelmente não sabia é a sua origem familiar específica. Não à toa que a Megilá escreve que o Mordecai, filho de Yair, filho de Shimi, filho de Kish, da tribo de Benjamim. Por que tanta descrição? Não poderia dizer Mordecai, lá o judeu?
Para que tanta descrição, filho do pai, do neto, do bisneto? Para que toda essa ascendência? Então, na verdade, explicam nossos sábios que a ascendência aqui foi dita para mostrar qual é a origem de Mordecai. Mordecai era descendente da tribo de Benjamim, da família real do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Ou seja, eh, Mordecai entendeu como o político da época da comunidade judaica frente ao império, que esse rei Ahasverosh, ele é um rei onde tem uma crueldade dentro de si, que todos que poderiam talvez ameaçar sua cadeira, seu trono, ele vai mandar matar. Ou seja, se alguém levanta a cabeça demais, com algum tipo de mérito, pode correr o risco de perder a cabeça. Na ideia aqui, diz o Mordecai para Esther, não revela a tua origem no sentido de sangue real, não revela a tua origem de que você é descendente direto da casa do rei Saul, do reino de Israel, porque isso pode ser um perigo, uma vez que ele talvez vai querer te matar, se souber que você também é da realeza. É melhor ser uma mulher que seja só como uma judia, uma simples judia, não precise mostrar a tua origem, o teu parentesco direto. Essa é talvez uma das opiniões que está se escondendo por trás desse episódio. E assim ela vai passar 12 meses no palácio, se preparando em azeite, em óleos de mirra e perfumes, faz um grande spa até ela ser levada para o encontro com o rei Ahasverosh, junto com todas as mulheres que eram preparadas para passarem uma noite com o rei e ver quem ele ia gostar. E aí a gente vê que o tempo vai se passando, ou seja, se lá falamos no terceiro ano do reino, aqui a gente já está passando. Estamos no 7º ano do reinado, já se passou 4 anos, no dia 10, no dia do mês de Tevet, né? Era no dia de Tevet, provavelmente é o dia que a gente faz um dia de jejum a todos os que sofreram em períodos da história do povo de Israel. Aqui nesse dia, Esther vai ser levada para o rei, e o rei ama Esther, gosta dela e acaba adotando ela para substituta da rainha Vasti e oferece para ela então um banquete, e é feito um banquete de Esther aqui, curiosamente diferente do banquete que foi feito antes de 180 dias, um banquete especial para assumir o cargo de realeza. E Esther manteve o seu segredo aqui, podemos dizer, de não ter revelado nenhum parentesco, mostrando de que origem que ela era, tudo como o Mordecai havia relatado para ela. Nesse período, Mordecai, como frequentava a casa real, uma vez que ele era representante do povo de Israel, eh, como representante da comunidade, interage com o império, ele sentado no portão real, sentado no portão real significa que tem um cargo importante. O portão da realeza é como se falar hoje o Congresso, o lugar onde as pessoas, os juízes, julgavam, né? Então ele provavelmente se encontrava num cargo de liderança, um dos ministros, talvez do rei, como acontecia de ter representantes de cada povo representado no reino. E ele se encontra lá e ele escuta 2 pessoas, Bigtan e Teres, que estão tramando um golpe de Estado, um atentado terrorista contra o rei, e ele acaba revelando isso para Esther, e a Esther vai lá e conta para o rei. Interessante que aqui a Megilat Esther, o Tanakh, ele descreve para a gente que a Esther falou isso em nome de Mordecai. É uma passagem muito bacana que a gente tira um belo ensinamento desse episódio bíblico, de que quando você conta algo para alguém, você cita a fonte. Hoje é muito comum, você vai fazer um trabalho acadêmico e você coloca lá fontes literárias, da onde você tirou esse argumento, de que livro, de que autor, você cita a fonte. Se você quiser que as pessoas valorizem o que você escreveu, o que você está falando, você cita a origem, cita a fonte da onde é. Então aqui os nossos sábios explicam que essa passagem bíblica, que a Esther informou o rei em nome de Mordecai, significa dizer que ela agora aqui está dando crédito para Mordecai e não para ela.
ela poderia talvez chegar e falar, não, fui eu que descobri, eu que mereço talvez aqui algum presente, ou seja, ela estaria talvez guardando algum mérito para ela, mas não, de forma bem humilde, ela vai contar a origem da onde que veio essa história. Mordecai que foi lá e revelou para ela. E assim foi feito, investigaram o caso do complô e os dois foram aprisionados, enforcados, e todo esse relato ficou nos livros lá da história da Pérsia. É, nesse período, então, o rei Ahasverosh, ele promoveu, após esse episódio, promoveu o Aman, que era filho de Amdatá, o Agagi, interessante, o Agagita, assim em português é dito, é, e ofereceu para ele um cargo entre os ministros que ele se encontra. Ele representava também uma parte da população debaixo do domínio do Império Persa, e pelo sua origem de família, Aman, filho de Hamdatá Agagi, ele era descendente do rei Agag. Aqui uma coisa bem bonita de ver como que a passagem bíblica quer revelar para a gente alguma coisa que está por trás. Quando fala de sua origem, de que ele é Agagi, ou seja, ele é descendente real do povo amalequita. O rei Agag era o rei amalequita que vivia em guerra com o povo de Israel no período do rei Saul. O rei Saul com o rei Agag enfrentaram-se nas passagens bíblicas que a gente encontra do livro de Josué, dos Juízes. Na passagem dos Juízes aparece lá a guerra entre o rei Saul e o povo amalequita, e o rei da época dos amalequitas era o rei Agag. É, não é à toa que aqui na passagem bíblica vem citar a origem de quem é esse Aman, ou seja, ele representava parte do povo amalequita, e o que ele se encontrava fazendo na Pérsia é provavelmente a mesma coisa que o Mordecai. Eram povos exilados. Alguns eh, ainda vão questionar se eles estavam lá exatamente para pleitear o direito de ter o retorno a Israel e ter a soberania sobre Israel. O conflito, uma vez que o reino da Pérsia controlava da Índia até a Etiópia, incluía também Jerusalém e o reino da Judéia. Então, tanto os amalequitas quanto os judeus pleiteavam o direito de voltar à sua terra, e os amalequitas aqui se encontram com o seu representante, que é o Aman. É, Passado esse tempo, curiosamente, eu demarquei aqui para a gente perceber, é, a história da Megilá, a gente lê ela na festa de Purim, leva 30 minutos, se for ler devagar, 40 minutos, se for ler rápido, 25 minutos. Entre 30 e 40 minutos a gente lê essa história. A gente lê na noite de Purim, lê no dia de Purim, e as pessoas, quando escutam a história, podem imaginar que esse relato se passou em alguns dias, e foi só o tempo de escolher uma substituta para Vasti, a rainha Esther, e pronto, teve uma guerra e os judeus ganharam e ficaram felizes para sempre. Mas não é bem assim. O relato, quando a gente olha com detalhes, a gente descobre que esse relato ele vem se passando ao longo de anos. Vão passando aqui alguns anos, na verdade vai chegar ao total de 12 anos, desde o momento em que o Aman, desde o momento que o Ahasverosh mata Vashti, naquela festa de 6 meses, 180 dias, desde esse período de meio ano de festa, vão levar 12 meses até que toda a história vai ser terminada. Ou seja, é um período bem longo, um período que vai parecer até mesmo com algumas outras coisas curiosas da história. É, e o rei Ahasverosh, ele recebe do Aman uma proposta bem indecente. O Aman, ele oferece para o rei Ahasverosh o seguinte, um argumento que ele fala: olha, tem um povo espalhado e disperso entre todos os povos da tua província, cujas leis são diferentes de qualquer outro povo, e ele não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei de conservá-lo. Ou seja, ele diz o seguinte: Yeshno am echad mefuzar. O que ele usa como frase, muitos comentaristas vão se debater bastante sobre o que ele está falando.
Ele está falando Yeshno em hebraico, existe um povo, mas também a palavra Yeshno significa dormiram. Yashnu quer dizer dormiram. Então, alguns vão dizer que o Aman está falando é que tem um povo que está espalhado e disperso, cada um num canto, cada um por si, nada unido. Ele está fazendo uma crítica social a como os judeus se comportam. Eles estão egoístas, cada um num canto, cada um no seu lado, cada um disperso. Mas ele está falando não somente que existe um povo, quando ele usa o termo Yeshno, ele está falando dormiu. Dormiu, alguns vão explicar aqui que esse dormiu está se tratando de que é o povo que adormeceu perante as leis com Deus, um povo que não cumpre mais as leis divinas. Ele fala, Yeshno tem um povo espalhado, disperso, né, e cujas leis são diferentes, falando eles têm as suas próprias leis, e que não cumpre as leis do rei. Aqui muitos vão discutir se quando aparece o nome a lei do rei, é a lei do rei Ahasverosh ou a lei do rei do universo. É muito interessante que a gente falou no início, nessa Megilá não aparece o nome de Deus. Não aparece o nome de Deus nem em forma de tetragrama, nem em forma de Elohim, nem de Adoshem. Não existe nenhuma outra forma que aparece o nome de Deus, mas aparece algumas vezes a palavra o rei, Hamelech, é, e normalmente, muitas vezes, as pessoas entendem quando se fala o rei, está se falando do rei supremo. Assim como nós falamos as nossas bênçãos, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, rei do universo. Então, às vezes, quando está se falando do rei, está se falando, às vezes, do rei de Israel e não do rei Ahasverosh, em algumas passagens aqui. Então, aqui, quando ele fala que esse povo não está cumprindo as leis do rei, provavelmente que eles não estão mantendo a tradição como tem que ser, estão deixando de lado as leis judaicas. Então, se bem parecer ao rei, decretam que sejam mortos e ele faz um depósito, 10.000 talentos de prata, ele vai pesar no caixa real, vai mandar depositar no tesouro real. Ou seja, o rei Ahasverosh vai ser corrompido aqui, comprado com propina. Vão pagar para ele uma propina aqui, o Haman, para que ele possa fazer um decreto. E aí, então, foi feita essa compra de uma carta em branco, e está escrito aqui que no dia 13 desse primeiro mês foi feito uma carta que foi enviada para todos os povos, e curiosamente que está escrito que nessa carta todos seriam exterminados, aniquilassem, matassem, exterminassem todos os judeus, jovens e velhos, crianças, mulheres, em um só dia. Esse dia sorteado foi o dia 13 do mês de Adar, do 12º mês, o último mês do calendário, e que tudo fosse saqueado, os bens dos judeus foram saqueados, seriam saqueados, junto com esse extermínio, com esse genocídio. E uma vez esse decreto feito, seria mandado para pessoas em todas as cidades, em todos os lugares debaixo do domínio do rei Ahasverosh. Isso escrito em todos os idiomas, né, cada povo de acordo com o seu idioma, com o selo real, ou seja, não escaparia de ninguém. Quem falasse, eu não entendo a língua dos persas, em todos os idiomas, traduzido para todo mundo bem claro. Uma vez tudo que isso é passado, o relato diz, bíblico, que Mordecai se veste com roupas de saco, de roupas de luto, e ele vai se juntar no portão real. Agora, de novo, portão real significa um lugar do ministério. Como é que você se encontra quando você vai no Congresso, quando você vai em algum cargo desses de realeza, de governo? Como você se veste para chegar lá? Você não vai de roupa de maltrapilho, você vai com uma roupa adequada, um terno, uma gravata, uma roupa social. Você vai se apresentar perante os cargos ou os lugares de importância de ministério, etc. Você vai com uma roupa adequada. E ele chega nessa localização, no portão da cidade, o lugar onde se encontram os ministros. Ele vai com roupas de saco, né? E a Esther não entende o que está acontecendo, porque ele está vestido assim, e vai então explicar que isso aqui se deu por esse decreto
a comunidade judaica entra num luto, a comunidade judaica entra numa situação de medo, uma vez que tem agora uma ameaça em todos os lugares, pelos 127 províncias, já circula aqui um decreto de morte aos judeus. Então, não era uma coisa assim que podia dizer que as pessoas poderiam circular alegres com o que está acontecendo. Então, a Esther fala que o Mordecai manda mensagem para que ela vá lá e tente falar com o rei para suplicar e pedir, revelar o que está acontecendo com o povo. E nesse vai e vem de conversa, a Esther fala para o Mordecai: olha, eu não estou sendo chamada, o rei não me procura já há 30 dias, então não é um bom momento. Como é que eu vou lá falar com ele e pedir para que mude ou que faça alguma coisa para nós? E aí Mordecai fala para ela uma coisa seguinte: não imagine que você está no palácio do rei e você vai escapar, ou seja, que você vai estar protegida aí. Você é uma judia como todos, ou seja, independente se você está hoje próximo ao governo, não próximo ao governo, isso tem muitas passagens interessantes, ou seja, é, em todas as épocas não adianta, não, estão perseguindo só aqueles judeus coitadinhos, os pobres, os ricos não, ou só os que são do partido A e não do partido B. Na hora da perseguição, os judeus todos vão estar no mesmo barco, ricos e pobres de todos os partidos. É, e aí o Mordecai fala para ela uma coisa bem interessante. Mordecai usa uma frase que vai ser bem importante para a história, que diz a seguinte coisa: é, pois se te calares agora, alívio e salvação e reação para os judeus de outra parte. Mas tu e a casa do teu pai havereis de perecer. E quem sabe se para uma oportunidade começa a chegar ao reino. Ou seja, me odeia. Ele fala o seguinte: se você ficar calado agora, a salvação vai vir. Deus vai salvar o povo de Israel de qualquer maneira. Ou seja, Deus não escolheu o povo de Israel para ser exterminado. Escolheu o povo de Israel para um pacto eterno. Ok, tivemos uma tragédia, destruíram o templo há 70 anos atrás. Sofremos perseguição? Ok, então vamos sofrer uma perseguição, mas ele vai salvar o povo de Israel. Não é à toa que ele escolheu o povo de Israel. Então, se você não quiser salvar, problema teu. Você vai morrer igual muitos dos judeus. Mas Deus vai encontrar um caminho por onde ele vai manter a salvação, vai trazer a salvação. Me odeia, ele fala: quem sabe se o teu papel de ser rainha chegou nesse papel específico para esse propósito. Ou seja, o que o Mordecai quer dizer para a gente é uma coisa interessante. Imagine até agora esses anos que se passaram da história, desde quando o Ahasverosh assumiu a realeza até a festa, passado mais 4 anos de viuvez e agora casado com a Esther. Imagina a sociedade falando assim: poxa, coitada dessa Esther, ela teve que abrir mão do seu casamento com seu marido primo, né, Mordecai, e foi levada quase que, podemos dizer assim, à força, uma vez que tinha aqui um representante de cada povo, e foi tomada pelo rei, ou seja, quase que um estupro. Ela foi levada à força, poderia estar vivendo com o seu marido, fazendo sua vida, e ela agora está lá casada com um rei pagão, um rei cruel. E a gente olhando assim rapidamente na história pode parecer coitadinha, né? Que ela foi lá levada, abusada para ficar num cargo de rainha, né? Tipo, não é a rainha das princesas de Hollywood, de um rei cruel que manda matar a mulher porque ela não se apresenta perante a ele, e o medo que ela tem nem até de falar com ele, uma vez que 30 dias ele nem procurou ela, então ela tem medo de chegar perto e perder a cabeça, né? Esse tipo de realidade. Então, olhando dessa forma, a gente pode perguntar: ué, será que ela está realmente nesse papel para que posição? Por que ela chegou nesse cargo de rainha? Qual o plano divino? Então é nessa hora que o Mordecai vem e cutuca e fala: olha, não pense que você está aí à toa. Ou seja, quem sabe, né? Quem sabe aqui o planejador do mundo, o que orquestra tudo o que acontece na história da humanidade, ele está dando para você uma oportunidade. Ele te colocou aqui para você agir, ok? Então a Esther entendeu que ela tem uma missão aqui, ou seja, não são os acasos da vida, é um plano divino de que ela se encontra nesse momento no lugar específico, e ela vai lá e reúne os judeus todos da cidade e fala para o Mordecai: reúnam todos os judeus, e eles reúnem as crianças,
e eles vão lá jejuar, não comam nem bebam 3 dias e 3 noites, ou seja, 3 dias de jejum que ela vai fazer. Curiosamente, esses 3 dias de jejum, se a gente olhar no calendário, estamos falando aqui atrás, está escrito que quando é que foi isso feito? Foi no dia 13 do primeiro mês, mês de Nissan. Mês de Nissan é o mês que a gente tem a festa de Pessah. No dia 15 é a comemoração do dia de Pessah. 2 dias antes foram feitos esses decretos. Saiu um e-mail para todo mundo, vamos matar judeus. E aqui, então, no dia seguinte, o Mordecai está lá perante a Esther e ela fala: chamem, convoquem todos para jejuarem 3 dias e 3 noites, que ela também vai fazer esse jejum. Agora, 3 dias e 3 noites, estamos falando, inclui também o Leila Seder, a noite do Pessah. Primeiro e segundo dia de Pessah, o povo inteiro vai passar jejuando. Um chamado extremamente estranho, uma vez que a festa de Pessah é uma festa importante dentro do calendário judaico, uma festa de sentar-se à mesa e relembrar a história da saída do Egito, um marco do nascimento do povo de Israel, mas é uma festa que é dita como a festa de louvor, de agradecimento pela salvação. E aqui, justo nesse dia, Esther chama, convoca Mordecai e fala, avisa para o povo que esse ano não tem Pêssar. Esse ano a gente vai jejuar 3 dias e 3 noites, lá nos céus não vai ter ninguém, nenhum tipo de sonzinho chegando, agradecendo a Deus pela salvação. Ou seja, uma passagem extremamente curiosa que os nossos sábios falam que aqui tem parte do segredo, né, de como foi a relação da salvação, um momento onde o povo chega para Deus e fala: se você criou o povo de Israel, sem o povo de Israel ninguém vai te louvar, ninguém vai te agradecer. Ou seja, não tem motivo de comemorar Pêssar se a gente vai ser destruído. Então, para que a gente vai comemorar a nossa salvação, o início do povo de Israel? Então, que agora já se cancele o Pêssar e eles vão passar 3 dias e 3 noites jejuando pela salvação. E depois, nesse terceiro dia, Esther se vestiu de roupas bonitinhas, agradáveis perante o rei, para ir lá ver se o rei a receba. E realmente isso que deu, ele estendeu para ela a permissão de entrar. E diz uma coisa interessante. Ele pergunta ao rei Ahasverosh: que tens, minha rainha, né, rainha Esther? Qual é o teu desejo? Até a metade do reino ser te dado. Ad Hetzia Malchut em hebraico. Isso vai se repetir mais de uma vez. Ou seja, não é a primeira vez que o rei Ahasverosh vai falar para Esther: até metade do reino você pode pedir. O que está por trás desse episódio? O que vem a Megillah esconder para a gente aqui? O que ela está escondendo nessa fala do rei Ahasverosh? Por que ele usa esse termo até metade do reino? Será que eles estão casados em comunhão de bem? Só tem direito à metade? Como é que funciona isso? O que ele está querendo dizer com isso? Quando ela vai convidar o Aman para fazer um jantar, convida o rei e fala: vou chamar o Aman também para participar desse banquete. E o rei ok, permitiu, faz um banquete e manda chamar o Aman também para vir, que vai ser um jantar preparado pela Esther. E quando vem a Esther lá durante o jantar, e ela de novo pergunta: qual é o teu pedido? E ele fala: até a metade do reino será concedido. Novamente, ele repete isso. O que está por trás? Muitos dos sábios entendem que o rei está falando aqui: não venha me pedir Jerusalém. Parte da briga, eu entendo, o povo de Israel com os amalequitas estão brigando pela terra de Israel, vocês querem voltar para a terra de Israel, vocês querem Jerusalém, não me peça isso. Ou seja, alguns vão explicar que parte das coisas que estão ocultas dentro da história da Megilat Esther é um relato sionista, uma briga pelo poder, pela soberania de voltar a Jerusalém. E no caso aqui, a, a rainha, então, ela vai lá e depois do primeiro jantar, ela não fala nada, não relata nada, somente fez o jantar e comeram e falaram de bem, e o Amar saiu feliz da vida, crente que ele está abafando perante o rei, perante a rainha. Chegou a preparar uma árvore para enforcar o Mordecai, eh, e toda a vida lá dele se encontrava no auge da sua carreira, agora como ministro, jantando na casa do rei, pessoal. Naquela noite,
o rei não conseguia dormir, tem insônia. Nadedash Natameler. Naquela noite, vagou o sono do rei. Esse episódio vai ser o que vai virar a história toda. E aqui, de novo, alguns vão dizer que a chamada aqui do rei, estamos falando do rei de Israel, o rei do universo, se desperta a misericórdia do rei, ou seja, o Deus de Israel vai ser agora desperto nesse sentido de misericórdia e vai mudar o destino do povo. O que aconteceu de fato ali? O rei não dorme, pede para ler os livros das crônicas e trazem para ele o relato do que aconteceu. Tinha uma tentativa de atentado terrorista contra você, 2 pessoas tentaram te matar e você foi salvo porque o Mordecai sabia os idiomas e ele contou para a Esther contou, etc. E aí o rei então pergunta o que foi feito para ele, não aconteceu nada, então homenageiam ele. Ok, os episódios que vão aqui relatar, Miguel, a gente não vai entrar em todos, a gente tem alguns outros temas ainda para terminar, eu quero não me estender muito mais que 1 hora. Nesse episódio aqui, o rei então vai lá e presta uma homenagem ao Mordecai e pede para que o Aman, que estava na porta do quarto, o que se faz com quem o rei gostaria de honrar, ele relata tudo o que gostaria, ele falou, faz exatamente isso com o Aman, com o Mordecai. Então o Aman vai lá, carrega o Mordecai, faz todo o... Deixa eu passar para aqui. Faz tudo o que tinha que ser feito, carregou o Mordecai em cima de um cavalo branco, com a veste real, passaram por toda a cidade, assim se faz com quem o rei gosta, etc. Muito bem. Passado isso, chega o mês de Adar, no dia 13, teria que ter o que seria a ameaça do povo judeu. A Esther, ela... Opa, veio 2 páginas aqui, um minutinho. Opa, aqui. Então, o segundo jantar veio, a Mordecai, a Esther chama o Aman para um segundo jantar, e nesse segundo jantar, o rei novamente pergunta o que você quer, rainha, até metade do reino eu te dou, e ela, nesse segundo jantar, ela vai então revelar. Uma coisa curiosa é que alguns comentaristas falam que quando o rei ficou com insônia, não é que ele ficou apenas com insônia porque ele não estava conseguindo dormir do nada. Alguns estavam achando que o jantar em si, a Esther não ter revelado nada e ter chamado o Mordecai, ele acreditava que aqui teria um tipo de trama política. Alguém deve estar querendo dar um golpe para cima de mim. Ele ficou com uma pulga atrás da orelha com tudo isso que estava acontecendo. Então, ele simplesmente não conseguiu dormir. Passou a noite preocupado. E vem esse segundo jantar, ele já preocupado que talvez tenha alguma coisa acontecendo por trás aqui, quando o relato de Esther é de que tem uma pessoa que quer matar meu povo e ela se revela quem ela é, que sou descendente real, quer dizer, no caso aqui, já sabia que ela era judia, mas ela vem e fala que querem matar meu povo, esse Aman, o malvado, quer matar o meu povo, o perverso Aman, e aí então o rei, ele se levanta furioso, ele vai para o jardim do palácio, e nesse interim que ele sai para o jardim, o Aman vai aos pés de Esther e se joga em cima dela, sobre ela. O rei pega ele no flagra, achando então você vai querer também pegar minha esposa aqui na minha própria presença, na minha própria casa. O Aman então acaba sendo condenado à forca, e na própria forca que ele construiu para matar o Mordecai, acabou ele mesmo sendo enforcado. Isso se dá ao final desse segundo jantar, e a rainha Esther então pede para o rei Ahasverosh que ele possa então interagir, uma vez que tem um decreto de um plano já de extermínio do povo judeu, que ele possa mudar isso. E ele falou que ele não pode mudar, o que ele pode fazer é dar uma outra carta para que os judeus possam se defender. Então, dessa forma, o rei Ahasverosh prepara uma carta enviada para todos os povos com o selo real, e os judeus vão ser permitidos a usarem armas para se defender. Pela primeira vez, vai ter aqui uma licença para os judeus se defenderem. Uma coisa bem interessante, uma vez que eles não tinham um reino, não tinham mais um exército, eles vão ter aqui a permissão para lutar. E dessa forma sai mandamento para todos
os 127, as 127 províncias. E uma coisa curiosa é que, uma vez que foi permitido aos judeus pegarem armas, um relato bíblico diz uma coisa no final, lá no versículo 17, que todas as províncias que receberam a ordem do rei, os judeus se alegraram porque eles podiam se defender. E dessa forma, se tem uma coisa curiosa, todos os povos, muitos dos moradores dos povos da terra, se converteram ao judaísmo. Ou seja, muitas pessoas não queriam estar na pele dos persas ou dos povos que estavam lutando contra os judeus. Eles entenderam que tem aqui uma ação de Deus, todos esses acontecimentos, desde o rei ficar viúvo, desde uma rainha judia assumir o cargo da realeza, todo e o ministro dos amalequitas ser enforcado, eles viram nisso como a mão de Deus. Então muitos entenderam que devemos se juntar ao povo de Israel. E aqui então eles se juntam ao povo de Israel, muitos se convertem, e nesse dia 13 seria então feito uma luta, os judeus iriam lutar pela sua sobrevivência, e relata que na cidade de Shushan, os judeus lá mataram 500 pessoas, e descreve o nome dos filhos também de Amã, os 10 filhos que eram também militares, e mataram Parshandata, Dalfona, Aspata, o nome dos 10 filhos. Os números foram chegando para o conhecimento do rei, a rainha pede também para que continuem matando todos eles. Também no dia seguinte ela fala assim, Esther, se bem parecer, conceda também amanhã aos judeus, né, agirem conforme o decreto, e os 10 filhos de Amã, que já haviam sido mortos, ok? Já tinham sido assassinados, que sejam dependurados na forca. Curiosamente, uma passagem estranha. Por que será que a Esther pede para enforcar se eles já estão mortos, né? Eles já foram assassinados, eles, os 10 filhos de Amã foram abatidos, não pegaram dos despojos, não roubaram nada, somente na guerra mataram quem tinha que matar e pronto. Porque a Esther aqui pede para o rei que sejam pendurados na forca. E não só isso, como também nas cidades fora de Shushan, além de Shushan matarem no outro dia mais 300 pessoas, no total dos 127 províncias, os judeus se levantaram em defesa, pegaram armas e mataram, guerrearam e mataram 75 mil pessoas, ou seja, uma guerra com um número bem volumoso de pessoas que morreram para que os judeus pudessem ter liberdade de culto. Sobrevivência. Muito curioso, porque justo aqui a rainha Esther pede para que seja, no dia seguinte, também pendurados na forca. Tem muitas passagens aqui, eu quero dar um salto para o episódio específico esse dos 10 filhos de Amã. Pessoas perguntam por que o livro de Esther foi colocado na Bíblia. Que tanta coisa importante tem se é apenas um relato histórico de um rei que enviuvou e escolheu uma mulher judia para ser rainha, e os judeus tiveram lá uns episódios, uma ameaça de morte, lutaram. Por que isso é tão importante colocar na Bíblia? Aonde está aqui algo tão sagrado para isso? Então, eu vou passar com vocês uma coisa curiosa. Megilá termina, Mordecai manda, junto com Esther, tem lá vários homens, tanto ele quanto ela, mandam cartas para o povo e introduzem os costumes, tudo como a gente falou na aula passada, o que tem que ser feito, etc. O relato dos 10 filhos que foram assassinados é interessante, tem aqui, vamos aumentar para vocês verem um zoom. Aqui, o nome dos 10 filhos de Amã. A Megilá, que é um trecho escrito num pergaminho, que eles, séculos após séculos, são feitos de forma idêntica, igual a Bíblia, igual a Mezuzá. As pessoas, os escribas, copiam exatamente como são cada palavra, onde tem que estar, dentro do pergaminho. E nesse episódio que escrevem os 10 filhos de Amã, eles são colocados assim, enfileirados, de cima para baixo, como duas colunas. Os judeus mataram 500 pessoas e também
o Parshandata, e também o Dalfone, e também o Aspata, e também o Borata, e também a Daliá. Os 10 filhos de Amã são ditos aqui. Filhos de Amã ben Amdatá, o malvado dos judeus, foram assassinados. E Esther pediu para que amanhã também eles fossem pendurados na forca. Esse é o trecho bíblico. Curiosamente, 3 letras aparecem em tamanho pequeno e uma letra Vav em tamanho grande. 3 letras em tamanho pequeno, na Bíblia aparece isso pouquíssimas vezes, e cada uma delas tentam os nossos sábios entenderem o que está se passando. Por quê? Letras com tamanho diferenciado. O que tem a ver com isso? Bom, curiosamente, não sei se vocês conhecem um pouco da história moderna, na história moderna tivemos também do povo judeu uma ameaça de um extermínio. Isso se deu há menos de 80 anos atrás, terminou a Segunda Grande Guerra Mundial, entre os anos de 1939 e 1945, o chamado Holocausto. Os judeus foram ameaçados de uma morte, independente se ele era rico, pobre, de que país ele fosse, se era da Alemanha, da Polônia, da Rússia, da França, onde quer que seja. Judeus, homens, mulheres e crianças, adultos e crianças, todos com um decreto de extermínio total, só pelo fato de ser judeu. O final da guerra se deu e foi feito um processo internacional militar chamado Julgamento de Nuremberg. Nesse Julgamento de Nuremberg, centenas de pessoas foram julgadas, outras tantas dezenas foram condenados a penas de todos os tipos, penas perpétua, etc. E 12 pessoas foram condenados à pena de morte. Um estava refugiado, não chegou a estar preso, ele foi condenado também, mas não estava preso. 11 estavam aprisionados, levados ao tribunal e condenados à pena de morte. O julgamento foi várias vezes adiado, e várias vezes feito recessões e pedidos de mudança, etc. E, no final, acabou sendo o decreto da pena de morte, e escolhido a data para que fossem executados, e eles seriam executados no dia 16 de outubro de 1946. 16 de outubro de 1946 cai no calendário hebraico exatamente o último dia de Sukkot. O último dia de Sukkot, que era do ano 5707. 5707, em hebraico, é Tav Shin Zain. 5707, esse ano, o ano que foi feito a pena de morte. Só que, na véspera, no dia anterior, no dia 15 de outubro, Goering, um dos que estavam também condenados à pena de morte, ele se mata. Conseguem introduzir para ele um cianureto, veneno, e ele se mata, e apenas 10, no dia 16, vão ser enforcados. Até aí parece parecer interessante. 10 filhos de Amã, 10 nazistas condenados à forca, o que não era uma condenação normal. Normalmente, pena de morte tinha com cadeira elétrica, com injeção letal, outras formas. Forca não era muito popular, e aqui especificamente os juízes do Tribunal Internacional escolheram que seriam enforcados. Durante o processo dos 10 enforcados, tudo perante uns representantes dos militares, uma mesa de representação do press, da mídia internacional na época, acompanhando tudo o que acontecia, cada um dos que estavam sendo julgados, o que falavam, as últimas palavras, etc. E um deles, Julius Streicher, que era um dos condenados, também dito como um dos malvados da época, ele era editor do jornal Der Strummer, o que propagava todo o ódio antissemita, todo o ódio dos judeus, que fazia as propagandas na mídia. Ele era o editor-chefe do jornal Der Strummer. Ele, quando sobe para ser enforcado, ele fala a seguinte coisa. Ele grita, alguns falam que ele grita Heil Hitler, ele fala, agora eu estou indo para Deus, festa de Purim, 1946. Alguns falam que ele acrescentou que os bolchevistas
um dia vai enforcar todos vocês. Ele fala a seguinte frase, festa de Purim, 1946. A gente está em outubro de 46. Dia 16 de outubro de 46 é em pleno fim de festa de Sukkot. Se ele falasse Chag Sameach, Shana Tová, ainda estaria em tempo. Mas falar Purim Fest, o que ele quer dizer com isso? Então, muitos dos sábios não entenderam o que estava acontecendo, muitos dos jornalistas não entenderam o que ele estava querendo dizer. Talvez está fazendo uma alusão aos 10 filhos de Amã, que também foram enforcados. Mas, mais do que isso, os sábios foram na Megilat Esther e olharam que exatamente nos livros, nas palavras onde tem os 10 filhos de Amã, lá se encontra o letra Vav, que é o milênio, o sexto milênio que nós nos encontramos, com o ano de 5707, exatamente aquele Sukkot, aquele ano novo que começou em Rosh Hashanah, era o ano de 5707. Os filhos de Amã também foram enforcados. E aqui a gente consegue entender o que a rainha Esther pede, como ela fala, amanhã, im alamelech tov, ela usa um termo em hebraico, o halamelech, Hamelech, né? Hamelech, o rei, estamos falando não é do rei Ahasverosh, do rei de Israel, o rei do universo, se é bom para o rei que amanhã não no dia seguinte, uma vez que eles já estavam mortos, esses filhos de Amã, mas amanhã, quer dizer, no futuro, também em Shushan, ou seja, seja feita a forca desses 10 filhos, ou seja, no exílio, na diáspora, os que querem o mal do povo de Israel, esses filhos dos amalequitas, descendentes de Amã, fossem enforcados. Então, alguns acreditam que a profecia que tem no livro de Esther não é à toa que os sábios acabaram introduzindo dentro da Bíblia, canonizaram o livro de Esther, mesmo que não apresenta nenhuma vez o nome de Deus. Porque o que está por trás, o que está oculto é de que Deus se revela através da história da natureza. Um dos nomes de Deus, Elohim, é a mesma numerologia da palavra natureza. Ou seja, o que está por trás dos acontecimentos da história. A gente olha isso numa leitura rápida de 30 minutos, parece que aconteceu tudo muito rápido, mas ao longo de 12 anos, às vezes a gente se dispersa e perde a visão, achando que, coitadinho, olha o que aconteceu com a Esther, coitadinho, olha o que aconteceu. Mas quando você olha a fotografia com a distância do tempo e enxerga todos os processos que aconteceram, desde o momento da Esther ser a escolhida, desde o momento que o Mordecai é um poliglota e vai justo escutar os caras lá querendo tramar uma tentativa de assassinar o rei. Todos os pequenos momentos da história a gente consegue enxergar que a grande revelação é que Deus está por trás de tudo. Deus consegue se esconder atrás de todos esses acontecimentos. O nome Megilat Esther, a palavra em hebraico Megillah significa revelar, e Esther, que é um nome não judaico. Esther se chamava Adassa, ela passa a se chamar Esther, que é o nome de uma divindade, Istar, uma divindade persa, mas o que está por trás da palavra Esther significa oculto. Esther é do verbo lehastir, ocultar, esconder. Provavelmente é exatamente essa a origem do nome da Megilat. Megilat Esther é revelar o que está escondido. Deus se revela através dos fatos da história. Esse é o principal motivo do porquê Esther tanto pediu para que esse livro fosse canonizado, junto com Mordecai, quando eles mandam para todo o povo de Israel e repetem isso no primeiro ano e no segundo ano para que seja distribuído, que todas as comunidades, todos os judeus do mundo não esqueçam de comemorar essa festa. E ainda falam os nossos sábios que essa festa vai ser a mais importante das festas quando vier o Messias e vier o templo, e as outras festas vão perder das suas importâncias. A festa de Purim sempre vai existir, porque ela é o protótipo do modelo de que quando as pessoas se afastam de Deus, se esquecem de Deus, vivem dispersos, desunidos, o risco de uma ameaça de morte, o antissemitismo desperta entre os povos e vão querer matar o povo de Israel, e o povo de Israel
vai ser salvo perante Deus, na mão de Deus, dessa forma como a gente viu na história de Purim, e a gente pode entender que esse protótipo de como Deus se revela através da natureza, esse é a grande visão, ou seja, ver Deus como no povo de Israel na saída no Mar Vermelho, quando se abriu, ou nas 10 pragas, ninguém tem dúvidas, a mão de Deus, ou seja, ninguém tem dúvidas, mas ter a capacidade de enxergar Deus nos mínimos detalhes do andamento da carruagem, ou seja, a história como anda, é nesse momento que a gente tem a grandeza de Deus, ver como ele interage em todos esses episódios da história. Então, isso é um breve relato, tem muito mais coisas, mas a gente não vai se estender muito mais. Eu espero que vocês tenham desfrutado, aproveitado um pouco da história da Rainha Esther. Sugiro a todos que quiserem, leiam com detalhe todos os 10 capítulos, é muito interessante, e quem sabe a gente tem a oportunidade de ouvir mais comentários numa outra oportunidade. Ok? Quem quiser comentar, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, eu deixo os microfones abertos, senão a gente planejando semana que vem, ao dia da festa de Purim, a gente não vai ter aula, na semana seguinte a gente vai estar se encontrando novamente, ok? Então, um abraço para todos, estão todos permitidos quem quiser falar alguma coisa, senão a gente se despede, ok? Deixa eu ver aqui. Consegui abrir os microfones, mas... Ok. Bom, se ninguém tem uma pergunta, a gente agradece. O feed vai estar disponível, espero que nos próximos dias, já no YouTube. E aí vocês podem assistir novamente. E se quiserem passar para amigos, fiquem com prazer, à vontade. Ok? Um abraço para todos. Boa semana.